Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso YuriCast. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Yuri o Douglas Miller. O Douglas, que é CRO da Rocket, ou do grupo Rocket, que trabalha há muito tempo com vendas, tem uma larga experiência. Eu queria te pedir, Douglas, para que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência, né, e também do que é o grupo Rocket hoje, né? Do que é que o grupo Rocket se especializou, o que faz, quais são as entregas. Contasse para a gente um pouquinho. Boa, boa. Bom, primeiramente, prazer em estar aqui. É sempre um prazer estar junto com vocês aqui, que são nossos amigos e clientes, né? O Grupo Rocket, na verdade, ele nasceu através da Sales Rocket, né? Que foi a nossa primeira empresa. A Sales Rocket, ela nasceu basicamente dentro do G4 Educação. Então, tanto eu, o Gabriel, o Henrico, que são meus sócios, a gente se conheceu dentro do G4 Educação, nós éramos executivos lá dentro. E através, né, do próprio G4, dessa ambiência com o empreendedor brasileiro, que a gente identificou um desafio, né? O G4, ele hoje faz algo que assim, a gente nunca viu antes no mercado nacional, quando a gente fala de educação empreendedora, educação executiva, mas ele ainda acaba sendo um meio do caminho, né? O aluno ele sai de lá muitas vezes com a ferramenta, com o playbook, mas ele não sabe voltar para casa e implementar. Ele tem um desafio de pessoas, né? O empreendedor brasileiro hoje tem um desafio muito grande em ter boas pessoas no time. Então a gente entendeu que a gente poderia ser essa próxima ponta, né? E foi pegando muito do que a gente já vivenciou em experiências anteriores, né? E trazendo para dentro do modelo da Sales Rocket, um modelo consultivo, mais hands-on mesmo, mais mão na massa, que a gente começou essa brincadeira, né? Que hoje é um grupo aí já com 5 empresas, né? Então, a partir da consultoria nasceu a frente de recrutamento e seleção. Depois nasceu a frente de Enable, né, de treinamentos. Inclusive, a gente tem um MBA junto com o Grupo Galícia, né, focado em gestão e vendas. A gente tem a Partners, né, SR Partners, que é uma frente dedicada para eventos, né, onde nós atuamos com a captação de patrocínios, venda de estandes. E a gente tem a Tech Rocket também, que é a nossa frente de tecnologia. Então, ali a gente trabalha muito na frente de automação, implementação de CRM, né, muitas empresas estão numa fase de migração, porque estão crescendo, precisam de uma ferramenta melhor, a gente acaba entrando ali, e com o desenvolvimento de agentes de IA, né? Então, hoje a gente tem o Rock, que é o nosso agente totalmente focado para a área de vendas, né? Então, a gente buscou construir um ecossistema mesmo de alta performance em vendas, atendendo o cliente de todas as pontas, né? Sempre olhando para a visão de pessoas, processo e tecnologia, né? Então, a gente tem recrutamento para trazer boas pessoas para dentro do time, a gente tem a consulting para construir processos e a gente tem a tech justamente para olhar para essa frente ferramental, né? E trazer todo esse suporte, toda essa possibilidade de crescimento, de automação, de facilidade na jornada do vendedor no dia a dia, né? A gente sabe que tem desafios muito grandes quando a gente fala de ferramenta e vendedor, né? O vendedor não preenche CRM, o vendedor não faz follow-up, o vendedor não sabe entender a jornada de como o cliente chegou até ele, então a gente entra muito nessa frente para educar, para ensinar o processo, para playbooker tudo mesmo e construir, né, esse diretório comercial para os nossos clientes hoje. Muito bacana, Douglas. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre parcerias estratégicas, né? Quais os caminhos para se crescer junto, né? Para se crescer com parceria, né, Douglas? E eu queria que iniciar a nossa conversa, a gente lida aqui, né, Yuri, com advocacia, né? Então, os nossos clientes são advogados e advogadas, né? Escritórios pequenos, escritórios grandes, às vezes um trabalho autônomo, enfim, são várias as possibilidades para a advocacia. Né? Advocacia consultiva, advocacia contenciosa, nas várias frentes do direito, né? E eu percebo muito que, às vezes, para os advogados e para as advogadas, existe uma certa dificuldade do trabalho com parcerias estratégicas, né? Então, eu tive pensando aqui, né? Poxa, como que a gente pode orientar as advogadas e os advogados a terem possibilidade de crescimento sem verem risco nas parcerias? Perfeito. Porque às vezes você vai lá e faz uma parceria com outro advogado, com uma outra advogada, você fala assim, pô, mas ele vai roubar meu cliente, fazer uma parceria, vai que o cliente gosta mais dele, né? Eu vou ter um problema aqui de faturamento, desvio de faturamento, vou perder cliente, enfim, como fazer isso, como estruturar isso, qual é a mentalidade que deve existir, qual é o clique que deve ter ali para o advogado e para o advogado para seguirem num caminho desse de parcerias estratégicas? Cara, assim,
Eu vejo muito como, né, e é algo que a gente hoje pratica, inclusive, dentro do Grupo Rocket, né? Nem todos os clientes são atendidos somente por nós, né? Então a gente também busca parcerias estratégicas muitas vezes, porque se a gente pega a própria metodologia, a visão do Jeff Bezos, né? O que o Jeff Bezos sempre traz? Cara, o foco é no cliente. Então, muitas vezes o advogado ele se limita com esse certo medo, receio de conectar o cliente dele com outro advogado, porque ele pode gostar mais, pode ser melhor atendido, e ele acaba limitando muitas vezes e não apresentando possibilidades para o cliente. Né? Então, assim, às vezes você tem um cliente lá que você atende ele no trabalhista, mas é uma empresa grande, é uma indústria, é alguém que, pô, uma ação tributária poderia ajudar muito ele, você não atende hoje, você não é especializado nisso, pô, por que não buscar um parceiro estratégico que vai te apoiar? E outra, se você é advogado, você tem que saber muito bem prender os seus contratos. Então, você pode fazer um contrato de parceria, né, colocando isso já em cláusula de, pô, esse cliente, ele pertence a nós, a gente trabalha em conjunto com ele, mas focando sempre no que realmente interessa, principalmente quando a gente olha para o B2B. Né? Então, pô, você está atendendo o B2B, qual que é a função específica do advogado? A função específica do advogado é fazer com que o cliente não tenha perdas e que ele possa encontrar brechas para que ele fature mais, para Claro. que ele encontre algumas maneiras de trabalhar com a própria legislação a E favor dele muito também. mais saudável se eu apresento para o meu cliente essa saída do que ele achar sozinho, né? Porque se ele achar Exatamente. sozinho, ele vai me abandonar, isso é certo. Exato, exato. A galera não percebe isso, que às vezes ela perde o cliente justamente por não trazer opções. Sem E aí o dúvida. cliente acaba tendo que procurar, o cliente acaba tendo que pesquisar, ou, né, ele acaba sendo abordado por alguém que traz essa solução para ele. E quando alguém traz uma solução, né, obviamente você quer entender o que aquilo ali pode proporcionar para o teu negócio. E ele vai Sim. se questionar, pô, por que o fulano lá, né, que já está me atendendo há 10 anos, nunca me falou sobre isso? Por que Exatamente. ele nunca me disse que eu poderia fazer uma recuperação tributária aqui, ou que então eu poderia talvez construir uma holding aqui entre os meus sócios, né? Hoje, dentro do grupo, né, nós somos 4 sócios, digamos assim, principais, né, que estão olhando para todas as empresas, e dentro da Tech a gente tem outros 2 sócios, que são as pessoas de tecnologia. Né? Então, assim, se eu não construir um modelo societário bacana para que todos estejam realmente sendo beneficiados de alguma forma, todos estejam Confortáveis, né? Claro. confortáveis também com as ações, eu estou, primeiro, prejudicando o meu negócio. Por quê? Porque o meu sócio ele pode estar pensando em saídas, em outras questões, pode estar olhando para o mercado, conversando com outras empresas. Por quê? Porque eu não construí um modelo societário que fazia sentido para ele permanecer ali dentro, ou que ele estava confortável com aquilo ali. Então, eu posso trazer um risco internamente, né? Porque hoje, se eu perder um dos meus sócios, a gente hoje está muito bem distribuído, né? Então, a gente tem o Gabriel como CEO, né? O Gabriel é um dos fundadores do grupo, né? Então, ele está olhando para a gerência de todos nós, liderando todos nós, né? A gente tem o Henrico como COO, olhando para a operação, a gente tem o Thiago hoje já como CEO da Tech, eu olho para toda a estrutura de marketing e venda de todas as empresas, acabo olhando para a receita também, então estou ali como CRO, e a gente tem outros 2 sócios que são as pessoas líderes de projetos de tecnologia. Então, se eu perder um sócio hoje, eu estou perdendo uma parte muito importante do negócio, que eu Claro. posso perder a operação, eu posso perder tecnologia, eu posso perder meu CEO, né? Então eu preciso construir algo que seja confortável para eles. E da mesma forma a gente olha para o nosso cliente. Né? Então, pô, a gente hoje atua na frente do SQL, né? Então a gente está olhando para o Sales Qualify Lead. Então a gente está olhando para como qualificar o funil de vendas para que ele gere mais receita lá na ponta final, para que a gente reduza o atrito, reduza gargalos e faça com que o cliente tenha um ciclo fluido realmente de vendas. Porém, boa parte disso, se a gente não está falando de outbound, de prospecção ativa, né, a gente depende do time de marketing. Então, hoje, eu tenho agências parceiras nas quais eu trago para dentro dos projetos, para quê? Para que a gente possa se comunicar, acertar os canais do nosso cliente e, a partir disso, a gente começa a trazer insumos um para o outro. Então, pô, teve uma campanha que foi boa, beleza. Quantos leads chegaram dessa campanha e quantos fecharam? Bacana, como que a gente pode fazer um teste AB dela? Então, o comercial ele precisa ficar fazendo esse reporte praticamente diário com o time de marketing. Então, a gente está compartilhando entre empresas, porque eu tenho uma agência de marketing ali que tem 5, 6 pessoas trabalhando dentro do projeto do cliente, e eu tenho o meu squad de 5, 6 pessoas trabalhando dentro do projeto. Então, eu preciso que isso se comunique muito bem e que o cliente não sinta esse atrito, ele não sinta que ele está sendo atendido por 2 empresas diferentes, e sim Claro. que ele tem um ecossistema de vendas ali que está dando esse suporte para ele. Da mesma maneira, eu acredito que o advogado ele possa construir isso e, inclusive, ele deve, né? Porque assim, a gente sabe hoje que
se especializar em uma área, nichar o seu modelo de negócio, ele facilita muito para um crescimento exponencial. Porém, se você não tiver parcerias estratégicas, você também se limita, porque você só atende o seu cliente naquela frente. E quando você traz parceiros estratégicos, cara, você pode ter uma troca de FII, uma porcentagem por indicação, você cria uma nova fonte de receita para o seu negócio. E até um novo momento de confiabilidade do cliente mesmo. Exatamente. Acho que no final das contas, o que a gente está falando, a gente fala muito na Yuri sobre a mentalidade empreendedora, né? Sobre tratar a advocacia como um negócio. Né? Advogadas e advogados, eles ainda têm, ou nós, ainda temos muita restrição em tratar a advocacia como um negócio. Muito embora esse seja um tema que nos últimos 5, 6 anos ficou mais fluido aí na advocacia, né? Percebo, sou advogado há 25 anos, professor de direito há mais de 20 anos, e vejo nos últimos 4, 5 anos um movimento leve desse, né? Porque advogados, nós não somos treinados para esse tipo de coisa, né? O advogado não é um empreendedor por natureza, né? Não é um gestor por natureza, né? Não é aquilo que a gente aprende, não é aquilo que nos é ensinado na faculdade de direito, mas eu acho que é chegado um momento da advocacia realmente se ver, se entender, se perceber e atuar como um negócio, né? De maneira empreendedora, e eu acho que essa mentalidade pode fazer toda a diferença, né? Com um mindset desse, eu vou ter toda a diferença para começar a falar de parcerias estratégicas, né? Então eu tenho lá um cliente que eu atuo na área contratual, se ele tem uma questão trabalhista, por que não apresentar um colega para ele, né? E por que não trabalhar junto com esse colega, fornecendo insumos, e etc. essa parceria, ela pode dar tão certo que vocês podem realmente se unir e construir uma empresa ainda maior, né? Porque assim, a gente sabe que todo empreendedor, ele tem uma jornada muito solitária. O advogado mais ainda, porque muitas vezes ele começa o escritório sozinho, ou ele, um outro amigo, mas cada um tocando os seus processos. É mais um parceiro para dividir o aluguel da sala comercial do que propriamente uma sociedade. Então, assim, por que não explorar isso e entender? Eu tenho hoje clientes, por exemplo, em Ponta Grossa, que são advogados, o escritório está crescendo bastante, dominou a região ali no Paraná. Porém, hoje eles querem crescer a nível nacional. Então, eles nos procuraram com esse desafio. Cara, como que eu posso crescer a nível nacional? Primeira coisa, cara, autoridade. O que é autoridade? Cara, hoje, como tu usa as tuas redes sociais? Como tu comunica com o teu público? O Instagram do teu escritório, ele só compartilha lá a notícia do G1 de atualizações ou tu grava um vídeo, explica o que é aquele impacto, quanto aquilo ali pode impactar na empresa do teu cliente? Cara, quando a gente começou a fazer esse processo, hoje ele grava 15, 20 stories por dia, e isso é muito interessante. Por quê? Porque ele não precisa mais prospectar. Ele não larga o funil, né? Exatamente, ele está ali comunicando e as pessoas param para ver aquele conteúdo e falam, isso aqui pode ser um desafio, isso aqui pode impactar o meu mercado. Então, vamos conversar? Me explica como isso funciona? Meu advogado nunca me falou disso. Então, isso acaba sendo um crescimento orgânico, obviamente, tem um trabalho por trás de escrever conteúdo, de se aprofundar naquilo ali, mas é algo que todo advogado precisa estar sempre se reinventando, sempre estudando, sempre entendendo, né, como que está funcionando a justiça no Brasil hoje, mas como construir isso de uma forma onde a comunicação vira assertiva, que ela, de certa forma, acaba prospectando novos clientes para você, e também, se não prospectar para você, você pode indicar para um parceiro, ter um contrato de parceria ali, o cliente fechou, tem ali um modelo de comissão ou algo recorrente baseado em contratos. Enfim, a gente constrói diversos modelos de parceria hoje, não somente entre advogados, mas entre advogados e contadores, né? Então, assim, a gente teve um projeto com um grupo bem grande de advocacia aqui de São Paulo, que o foco era a construção de canal de parceiros. Quando a gente foi entender o modelo de negócio deles, principalmente com foco no societário e no tributário, a gente entendeu que quem poderia ser o embaixador, né, o parceiro da marca, era quem? Era o contador. Era representante de vendas que trabalha com empresas dentro do mercado que ele quer impactar. Sim. Por quê? Porque esse cara já está, às vezes, 5, 6 anos vendendo para uma indústria, já tem relacionamento, ele conhece o dono. Claro. Ele vai dizer, olha só, você já falou sobre isso? Você já viu algo sobre algo tributário? Vocês têm hoje uma holding? Tem um escritório muito legal lá que eu estou atendendo, os caras sempre falam disso, sempre querem explorar essa carteira junto comigo, né? E eu queria trazer vocês para conhecer. Então, assim, isso impulsionou muito o crescimento, né? Então,
acaba criando uma rede. Hoje o escritório está fisicamente em São Paulo, mas eles têm representantes espalhados pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque eles têm pessoas que confiaram na marca, entenderam o quanto aquilo ali poderia ser uma carteira compartilhada, Sim. e principalmente para um representante. O representante, ele quer o quê? Produto. Mas aí precisa desse primeiro passo, né? Dessa Exato, mentalidade empreendedora, exato. ver como o negócio. Me diz uma coisa, Douglas, na sua opinião, né? Vamos imaginar que o pessoal está assistindo aí e fala assim, poxa, vou tentar esse negócio de parcerias estratégicas, Uhum, né? Vou tentar fazer uma parceria com o contador aqui que eu conheço, vou tentar fazer uma parceria ali com representante de vendas que eu conheço, que foram os exemplos que uhum, você deu. Qual seria, na sua visão, o primeiro passo a ser dado para isso? E perfeito. como mensurar se essa parceria é efetivamente uma parceria que tem fit, que faz sentido, que é comercialmente relevante? Quais são os dados objetivos que ele pode ter, que ela pode ter aí na advocacia, para entender se essa parceria é realmente frutífera, né? Não, legal. Como que a gente iniciou esse processo? Café da manhã. Primeira coisa, se eu te convido para tomar um café da manhã no meu escritório, você vem, minimamente, eu sou uma pessoa agradável, eu tenho algo ali, né, interessante que você queira conhecer também. Então a Claro. gente começou com isso, convidando as pessoas para virem conhecer o escritório. Então, pô, conhecer o escritório, faz uma palestrinha ali de meia hora, uma hora, explica os teus serviços, né, o que que hoje a empresa tem como cultura, quem são os clientes. E depois disso, depois que a gente começou esse relacionamento de trazer as pessoas para tomar um café, um almoço, eles foram aproximando, começa a despertar a curiosidade neles. Então, pô, mas como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Como que eu posso ter um novo produto através disso? Como que eu posso impactar o cliente que eu já tenho hoje com mais um produto? E a partir daí foi um trabalho educacional. Então, o parceiro, ele tinha que passar por alguns treinamentos, uma jornada, obviamente, por quê? Porque ele precisa conhecer a minha empresa, ele precisa entender quem que eu já atendi, como que foi esse processo, o que que isso gerou de valor para esse cliente, para que ele chegue também no cliente dele com insumos, para dizer, pô, esses caras são legais por isso, por isso, por isso, eu acho que você deveria conhecer. Então, o primeiro passo foi, cara, trazer para perto, trazer para um café, trazer, reunir ali com outros empresários também. Então, assim, hoje que eu vou fazer um café, eu vou trazer 15 empresários. Pô, talvez tenha alguém aqui que É possa o ser tal teu do cliente. networking, né? É um networking, só que traz isso para dentro de casa. Não precisa pegar um espaço de eventos, não precisa contratar buffet. É um pão de queijo, um café, uma boa conversa, uma boa recepção, um lugar agradável. Isso já funciona, porque as pessoas se sentem acolhidas, as pessoas começam a ver a tua estrutura. Então, pô, tu chega no escritório, tem 30, 40 pessoas nesse escritório. A gente está acostumado a ver o escritório de advocacia ali, 2, 3 advogados, cada um com seu sobrenome na parede, cada um cuidando das suas contas. O cara às vezes nem se fala durante o dia, né? Ninguém para ver o que está funcionando, o que não está, como que captou um cliente. Então, não compartilha estratégia. Então, isso é algo que eu vejo, e quando os escritórios chegam até a gente vê muito isso. O cara tem um sócio que ele não compartilha a estratégia. Ele não fala para ele como que ele conseguiu aquele cliente, ele não convida o cara para o evento que ele vai. Então, assim, hoje. Quase uma competição, né? Exatamente. Então, assim, hoje na Sales Org a gente tem uma cultura muito forte, principalmente quando a gente fala de eventos. Então, um de nós foi convidado para o evento, cara, posso levar meu sócio? É a primeira pergunta. Depois disso, aprovou levar o sócio, já manda no grupo, ó, cara, tem um evento tal dia, tal hora, quem pode ir? Então, assim, a gente está sempre focando em todo mundo estar junto, pensando junto, vivendo o mesmo ambiente. Quando a gente chega, né, em mais de uma pessoa, quando a gente se conecta, a gente consegue compartilhar muito bem, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma atuação na empresa. Então, eu cuido de vendas, né? Então, eu gerencio o time de vendas hoje. Então, assim, eu entendo muito de como que a gente traz os clientes, como que a gente traz essa jornada de vendas, mas eu tenho meu sócio que cuida do operacional. Então é ele que sabe o desafio do cliente, o que que deu certo, o que que não deu, o que que a gente testou que deu muito resultado. Então, quando a gente está juntos, a gente consegue, pô, beleza, isso aqui eu não sei porque foge do meu escopo. Eu não sou um consultor, né? Eu sou um vendedor, não sou um consultor. Então eu tenho consultores que me apoiam e Claro. conseguem tirar essas dúvidas e ele acaba se sentindo mais acolhido, esse potencial lead, esse potencial cliente. Ele entende, pô, tem duas pessoas aqui explicando sobre complementares. Então, assim, aqui tem algo bacana. Tem gente que se completa, tem gente que acrescenta. É isso que eu quero para dentro do meu negócio. Então, se o advogado hoje conseguir olhar para vencer essa barreira do, pô, minha carteira, vou deixá-la escondida aqui para ninguém ver quem são os meus clientes, tu está te escondendo do mercado. Porque se tu não tem referência, se tu não tem case, como que
que eu vou confiar em você? Sem dúvida. Né? Sem Então, dúvida. como que eu vou chegar até você? E me diga uma coisa, Douglas, na sua visão, você é um especialista em vendas e em processo de vendas, né? Eu imagino quando a gente esteja falando de parcerias estratégicas, a gente precisa de uma jornada comercial para isso, né? Ter uma jornada aí pensada, planejada para isso. Como é que você poderia orientar aí advogadas e advogados que estão nos assistindo a implementar uma jornada dessa, né? Uma jornada comercial de parcerias, né? Eu entendi já que você falou dos eventos, de formatação do networking, né? Que isso é fundamental e foi isso até que me deu aqui o mote para fazer essa pergunta para você, mas o que mais profundamente eles podem fazer para ter uma jornada de captação de parceiros, né? Porque é muito difícil você encontrar parceiros que tenham sinergia, né? O que você poderia dar de dica aí para o pessoal? Eu vejo um ponto muito interessante, que assim, o advogado ele não foca em construir marca. Isso eu, por exemplo, quero estar atrelado a boas marcas que também vão refletir relevância para dentro da minha, né? Eu vou conseguir espelhar isso. E aí, quando a gente olha para o mercado, né, da advocacia em si, eu vejo o advogado ainda trabalhando com o Gmail, com o Hotmail. O cara não tem um domínio, ele não expõe a marca dele, ele tem um Instagram que ele faz com o Instagram pessoal dele, ele não tem um Instagram da empresa, ele não tem algo realmente que construa essa visão de empresa. É que ele acaba não vendo o escritório como um negócio. Exatamente. Então, assim, se eu não me apresento como uma empresa, quem que vai querer ser meu parceiro? Eu posso tentar achar um sócio, talvez, ou as pessoas vão olhar, pô, esse cara aqui, pô, parece legal, né? Será que vale pensar em algo? Mas, propriamente, não vai pensar logo, pô, esse cara aqui é um parceiro estratégico para mim. Porque eu não sei nem o que ele está fazendo com o negócio dele. Eu sei que ele é o Paulo da Silva, advogado tributário. E aí, o Paulo da Silva tem equipe? Não tem? Né? Vale a pena? Quem que ele já atendeu? Vale a pena me aproximar dessa pessoa? Então, assim, a primeira coisa que eu olharia é para a construção de marca. Pô, hoje eu não sei construir marca. Cara, o ChatGPT te ajuda. Tem ferramenta hoje que facilita gerar conteúdo. Assim, hoje a gente monta para os nossos clientes, por exemplo, prompt. Então, pô, meu cliente não costuma postar nada no LinkedIn ou no Instagram. Eu vou lá, monto um prompt, preparo com as informações da empresa dele, quem que ele já atendeu, e trago insumos para que... Você brifa lá o Exatamente, chat, eu brifo e largo o prompt para ele falar, ó, cola no teu GPT agora, e a partir daqui tu só vai dar insumo para ele de que tipo de conteúdo tu quer. Pega uma notícia lá, manda o link da notícia, o próprio GPT vai construir já dentro do padrão e tu vai conseguir ter conteúdo, tu vai conseguir gerar autoridade. Então, esse é o desafio. Eu vejo que o advogado está se escondendo muito, e aí ele reclama, pô, não chega cliente, eu preciso ir atrás do meu cliente. Cara, primeira coisa, o que tu tá fazendo para o teu cliente chegar até você? Aonde que ele te encontra? Porque às vezes tu tá lá na salinha, no terceiro andar do prédio que, sim, tem na porta só do teu escritório lá, Paulo da Silva, advogado. E aí, quem que passa ali? Qual que é o tráfego que tu tem dentro do teu, para passar na frente do teu escritório, né? É aquela questão do shopping, né? Tu quer estar sempre na melhor posição do shopping, porque vai ter mais tráfego, quer estar perto da porta, perto da escada, porque passam mais pessoas ali, automaticamente tua marca vai ser vista, automaticamente vão ter mais pessoas entrando dentro da tua loja, dentro do teu escritório. Então, é preciso visualizar isso e entender. Eu, a partir de agora, sou um advogado, mas eu também sou um empreendedor. Eu tenho que cuidar de marca, eu tenho que construir uma marca. Não consigo construir? Contrata alguém para construir para você, não tem nenhum problema. Mas pensa nisso como o primeiro passo para a sua empresa. Porque a partir daí você tem marca, você começa a ter autoridade, você pode trazer mais pessoas para perto, para conhecer teu escritório, vira um ambiente legal, e aí sim você pode começar a pensar em canais de parceiros. Quem que hoje detém a carteira dos clientes que eu quero impactar? É o representante comercial que vende agrotóxico lá para a fazenda XYZ, eu quero chegar naquela fazenda para construir uma holding para esses caras. Então, cara, aproxima do cara, conversa com ele, traz ele para perto, mostra que tu tem autoridade, que ele não vai se queimar te indicando, né? Porque sim, claro, a parceria ela tem que ser algo muito bem definida para ambos os lados, né? Eu não posso indicar um parceiro que daqui a pouco vai prejudicar o meu outro negócio, meu outro produto. Então, essa construção de relevância é muito importante, né? Então, ter marca consolidada, ter cases para apresentar para parceiros, para apresentar para o mercado. E assim, hoje eu não posso prospectar talvez de uma maneira tão ativa quanto outros modelos de negócio, mas eu posso trazer o meu cliente para fazer um depoimento, colocar no meu Instagram, trazer a marca dele junto. Então,
E isso são pontos que já vão construindo essa visão de marca, né? Agora, falando em case, né? Você falou de um case aí de um escritório que tinha uma parceria estratégica com um contador, né? Isso. Não precisa ser esse o case, mas você que sabe, né? Eu queria que você contasse para a gente algum case de parceria estratégica que estivesse próximo aí de serviço com advocacia, ou fosse de advocacia, se você puder dividir com a gente, contando para a gente o que foi que aconteceu, o que deu certo, o que na sua visão foi fundamental para aquilo acontecer daquela maneira e ter sucesso, enfim. Queria que você dividisse com a gente uma cena da vida real aí. Não, legal, legal. Esse escritório mesmo, que a gente construiu esse canal de parcerias, é algo muito bacana porque era um escritório já que vinha numa crescente, porém algumas áreas estavam estagnadas, né? Principalmente a área tributária e societária. Aí quando a gente olha hoje para o mercado techs como um todo, a gente vê algumas empresas, alguns grupos grandes no mercado que assim, praticamente dominaram ali um certo nicho do mercado, né? Construíram ferramentas que poderiam facilitar, né, todo o processo para averiguar, né, a receita e tudo mais possível para resgate. E esse escritório ele estava já naquele modelo tradicional ainda, operando, né, na unha, fazendo relacionamento, tentando participar de eventos. Então, quando a gente chegou, o primeiro ponto foi esse, cara, quem são as empresas que a gente tem hoje dentro de casa, que a gente poderia entrar em contato e entender o que realmente gerou, né, a percepção do cliente de sucesso. Porque muitas vezes não é só o resgate do valor, né, que ele E é tem um ali. trabalho de disciplina, né? Que aí precisa Exatamente. listar, precisa colocar isso aí numa planilha, que às vezes o advogado e o advogado não tem essa veia, né? Então, gente, é muito importante ter isso em mente, né? Você está pensando em fazer um trabalho de parceria estratégica? Começa listando, né? Senta lá com os seus sócios, você tem parceiros, tem o pessoal que trabalha contigo, lista quem são os parceiros ideais, com quem que você gostaria de trabalhar, quem você acha que é sério, quem você acha que não vai trazer problema para sua marca, não vai trazer problema para os seus clientes, né? E começa a listar essas pessoas, entendendo em cada uma delas que tipo de parceria que você pode ter. A parceria também não precisa ser fixa, né, Douglas? Eu posso ter uma Não, parceria que é um percentual, uma parceria que eu pago um FII, uma parceria que não paga nada, exato. né? Às vezes você tem ali uma situação em que os benefícios estão além, né, do benefício econômico, é um benefício de network, não é isso? Funciona também ou não? Funciona muito bem. Tanto que esse escritório em si, o que a gente construiu no modelo de parceria era um percentual baseado no potencial de ganho daquele cliente, quando saísse No sucesso. no sucesso. Mas a questão da construção da parceria foi muito bacana, porque a gente iniciou com quem está dentro de casa. Assim, cara, o que, né, além de te trazer aqui uma recuperação, né, o que te gerou de resultado? Ah, cara, eu aqui na indústria consigo comprar mais 3 equipamentos que me proporcionaram aqui uma geração maior de produção, né, e isso, pô, potencializou o crescimento aqui. Bacana, cara. Olha só, pessoal, lembrem-se, o empresário, ele ele vive, de certa forma, muito solitário, muito no mundinho dele, mas ele se conecta com outros empresários, principalmente do setor dele ou, quando a gente fala de indústria, por exemplo, de outras indústrias, de outros segmentos. Então esse cara, ele tem uma roda de churrasco com outros empresários, e isso é algo que, muitas vezes, a galera que não tem a visão de negócio não consegue É o entender. melhor funil de conversão, né? Exatamente. Então, assim, cara, quem é o cara que tu vai no teu churrasco de quinta-feira, tu poderia me indicar para a gente conversar e entender se tem uma possibilidade da gente ajudar ele também, Sim. porque a gente gerou isso, 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 e a gente conseguiu te trazer isso aqui para dentro do teu negócio. Então, a partir daí, começaram com os próprios clientes indicando novos clientes, e a partir daí a gente viu, pô, legal, olha só, esse cliente aqui, ele nos indicou mais 2. Vamos entrar em contato com esses 2, entender sinergia, e a partir daí a gente foi começando a construir uma nova carteira a partir de indicação. Isso é muito importante, né? Porque na advocacia é muito comum uma conduta passiva do advogado, da advogada, aguardando que o cliente indique um outro cliente. É, Isso, você pode dar uma forcinha para isso acontecer, né? Você pode exato. conversar com o seu cliente, porque na advocacia, em regra, o cliente é próximo, ele confia no advogado, é como um médico, né? É, Ele não vai colocar a situação jurídica dele na mão de qualquer pessoa, exato. né? Ele confia. Então, não há problema algum, não há demérito algum em você sentar com o seu cliente, conversar e falar assim, poxa, se puder me indicar clientes
que estejam passando por situações parecidas, que estejam em situações de risco jurídico, né, que a gente possa trazer maior ganho. Eu estou à disposição para isso, né? Acho que sempre vale lembrar, né, o cliente disso, né? Exato, O exato. cliente pode ser um parceiro estratégico seu, né? Exato. Não, os primeiros foram clientes, É né? isso Quando a aí. gente esgotou dentro de casa, que aí a gente entendeu, pô, olha só, dentro dos nossos clientes a gente conseguiu essas indicações. Qual que é o perfil dessas indicações? Qual que é o porte dessa empresa? O que que ela faz? Né? Qual que é o setor que ela atua? Quem são os clientes dela? E aí que a gente começou a entender esse cenário. Não, mas olha só, o contador desse cara aqui, quando ele fez o trabalho em conjunto comigo aqui na recuperação, a gente ficou próximo. Então, pô, o que que você acha da gente continuar trabalhando dentro da carteira que tu já tem? Então, os contadores foram os primeiros, que através da indicação, a gente chegou até o contador do cliente indicado. Que legal. A partir dali, a gente construiu o primeiro fluxo. E aí a gente foi entendendo, beleza, mas quem mais hoje detém essa carteira? Ou representantes comerciais que atendem grandes empresas, que têm produtos disso, disso, disso. Pô, bacana. Como que a gente pode mapear esses caras? Cara, vamos montar aqui uma lista. E aí, assim, existem diversas ferramentas hoje de mercado, como uma Luxa, Apollo I/O, onde a gente consegue gerar listas. Né? Então, eu consigo entrar no teu LinkedIn hoje, rodar uma extensão paralela onde eu consigo captar o teu telefone e teu e-mail. Eu não entro em contato contigo se eu não quiser. Né? Então, existe essa possibilidade hoje. Então, beleza, mas quem são os representantes que atendem esse cara? Beleza, começa a entrar em contato, fala, olha só, a gente tem um programa assim, assim. Quer vir aqui no escritório conhecer? Quer vir entender como funciona? A gente vai fazer um café aqui quinta-feira, às 8 da manhã. Vão ter mais outros 20 caras aqui, no mesmo perfil que você, empresários, que podem ser potenciais clientes também. Quer vir para cá? Vem. Aí ele começou a trazer para perto, para perto. Daqui a pouco os caras já estavam praticamente dominando as salas de reunião do escritório, porque o próprio terceiro já marcava com a secretária e dizia, ó, tô levando tal cliente aí tal dia, já marca a sala para mim. Então começou um trabalho realmente de captação muito forte. E aí a gente deu, beleza, começamos a trazer clientes aqui com base no tributário e no societário. Agora, o que que a gente pode trazer das outras áreas para agregar? E aí a gente começa a olhar para a LTV, né, que é o Lifetime Value. Então, como que eu mantenho esse cliente? Como que eu consigo gerar mais valor para ele? Como que essa conta eu acesso ela inteira, né? Então foi sempre através de parcerias. O escritório cresceu muito através de parcerias. Então, assim, não pense que o seu mundo é ou estar dentro do escritório ou você tem que estar batendo perna na rua fazendo PAP. Não é esse o formato que mais funciona hoje. Hoje as pessoas estão no digital. A gente vê um próprio movimento aqui do Brás, né, de lojas fechando, a gente vê que já não tem mais esse mesmo fluxo de pessoas, né, indo até o PDV. Então a gente precisa utilizar os canais digitais, e hoje existem diversos canais que a gente pode explorar, né? Segundo a metodologia Bullseye, a gente tem 19 principais canais de vendas e marketing. Então, assim, tem muita coisa para a gente explorar, que a gente pode gerar valor através daquilo ali, seja com uma newsletter, seja com um blog, seja até mesmo com uma comunidade dentro do WhatsApp, onde as pessoas querem entrar dentro daquela comunidade para se manter atualizadas, enfim. Então, sim, existem diversas coisas que você pode construir e que vão fortalecendo a autoridade da tua marca. Mais pessoas vão querer estar próximos da sua marca e automaticamente mais vai abastecendo o topo de funil, mais pessoas vão entrando, né? Automaticamente, se a gente enche o topo de funil, a gente tem uma taxa de conversão melhor, né? Então a gente consegue trazer mais clientes, a gente começa a olhar para a previsibilidade. Então, pô, essa ação aqui no escritório hoje, que eu trouxe 15 representantes, que cada um deles vai me indicar uma pessoa, eu já gerei 15 oportunidades. Hoje eu sei que de 15 oportunidades que entram no meu funil, eu fecho 5. Pô, eu já tenho mais 5 novos clientes para esse mês. Vamos trabalhar agora para o próximo evento ter 30 representantes aqui dentro. Então, é construir realmente algo que projete, né, uma visão de crescimento, mas um crescimento previsível também. Né? Então, a gente tem que cuidar sempre da saúde do caixa da empresa, principalmente quando a gente vai ter um custo com um eventinho ali, algo né, que vai gerar um custo extra. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, obviamente, mas sempre entendendo o que traz resultado. Né? É o esforço versus resultado. A partir do momento que a gente consegue medir isso, a gente consegue construir uma linha mais previsível de resultados. Né? Que bacana, Douglas. Olha, a gente teve aqui, então, um papo com o Douglas para tratar de parcerias estratégicas. Foi isso que a gente tratou aqui, parcerias estratégicas. Essas parcerias estratégicas que a gente veio tratando aqui acabaram trazendo vários outros temas, né, Douglas?
Então a gente falou aqui de funil de conversão, a gente falou aqui de lifetime value, a gente falou aqui, enfim, de uma série de tópicos, e eu vou te já deixar o convite aqui, Douglas, para a gente fazer outras conversas sobre temas específicos, né, a ponto da gente construir uma jornada efetivamente de conhecimento comercial, né, de vendas, de marketing, para a advocacia como um negócio, né? Exato. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença para os advogados e advogadas que lidam com a gente, né? Esse foi o nosso papo sobre parcerias estratégicas com o Douglas Miller, que é sócio da Rocket, do Grupo Rocket hoje, não é isso, Douglas? Exato, exato. E, inclusive, né, para quem tem interesse em entender mais sobre gestão de vendas, a gente tem um MBA, né, junto com o Grupo Galícia, então os meus sócios estão lá como mentores, como professores, então vão poder trazer uma boa base para vocês. E também eu estou ansioso aí pela segunda edição da nossa imersão, né, da advocacia como negócio. A gente tem que fazer a próxima rodada, a primeira foi muito bacana, a gente reuniu aí, foram o quê? 25, 30? 20 e tantos advogados, né? Quase 30 advogados, né? Foi um dia intenso, um dia de aprendizado, e vamos trabalhar agora para construir essa segunda edição para que mais advogados possam captar esse espírito empreendedor, e possam cada vez mais crescer aí o seu escritório, crescer a sua rede de relacionamento, que é algo muito importante, né, quando a gente fala em crescimento. Bom, pessoal, a Yuri Digital, como vocês sabem, é uma iniciativa que atua para benefício da advocacia, para trazer uma visão de negócio para a advocacia, de uma advocacia empreendedora. Como o Douglas está falando, a gente já teve aí iniciativas de imersão na advocacia empreendedora, a gente tem aí os serviços de contabilidade para advogados, sempre tentando patrocinar e impulsionar que a advocacia se torne um negócio efetivamente, cada vez mais profissionalizado, cada vez com mais possibilidade de crescimento sustentável, evidentemente, né? Em todas as frentes que um negócio exige isso, em todas as frentes em que um negócio pode ser beneficiado disso. A gente está aqui contando com a audiência de vocês para o nosso YuriCast e vamos com certeza trazer vários outros convidados com vários outros temas. Douglas já está convidado para mais temas aqui e nós vamos fazer com ele com certeza. E a gente se vê na nossa imersão, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência.